Desde os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, um dos temas que vocês mais me pediram pra fazer e pra falar foi sobre a Pedra do Reino, sobre a seita da Pedra do Reino ou o massacre da Pedra do Reino. E o motivo de eu ter adiado um pouco isso é porque eu não me sentia muito seguro pra falar, porque se você for analisar o massacre e a seita, enfim, de forma direta, talvez você acabe ignorando o contexto da época, as coisas que estavam acontecendo e, enfim, o contexto em qual os acontecimentos estavam inseridos. Porque a nossa história, na verdade, vai começar em 1835. O ano corria, vamos dizer que meio bagunçado naquela época, aquele período. Vamos lembrar que em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do país e seguiu para Portugal. Então a gente era um império recém-formado, ainda não sabia bem o que era um Brasil e essa saída do Dom Pedro I acabou gerando complicações, né? Gerou insurreições e anarquia nas províncias do Império. E Pernambuco já era conhecida por gerar bagunça. Não fazia uma década que a Confederação do Equador tinha acontecido, mesmo a Revolução Pernambucana de 1817 e todas as outras guerras que aconteceram antes e conflitos. E assim que Dom Pedro I sai, então a bagunça acaba acontecendo de novo. E Pernambuco passa então pela Cabanada, que foi mais uma das muitas guerras de guerrilhas que opôs dois lados, entre os restauradores e os liberais, né, e os mais pobres e os detetores, né, de terra, os senhores. E bem, isso nada mais era do que a herança do que sempre foi o sertão. E nesse período, o sertão em si já era visto como algo bárbaro, digamos assim, né? Algo longe. Era visto, de certa forma, com uma admiração, uma curiosidade, né? Daqueles costumes tardios que permaneciam no sertão e no litoral já não existia mais. E isso não se trata nem apenas do sertão aqui, do sertão... os sertões do norte, como eram chamados, mas dos sertões no sentido de sertão ser algo além do mar, algo longe do mar, né, para o interior. Em todo o país era meio que assim, mas aqui principalmente. Então, algo que era muito comum ser preservado aqui era uma religião mais medieval, crenças mais medievais do catolicismo mesmo. Porém, isso também foi misturado, digamos assim, com as outras crenças que aqui estavam, com as crenças indígenas e com as crenças africanas que foram trazidas também junto com os escravizados. E algo também que é interessante desse catolicismo é que além dele, até certo ponto, ter se misturado com outras crenças, isso aconteceu muito por conta da falta de uma presença forte da igreja. Por mais que tivesse a presença da igreja e do cristianismo, por conta de, digamos que, faltar uma certa vigilância, acabava que essas crenças acabavam se misturando e se adaptando à realidade daquelas pessoas, né, gerando um grande secretismo. E para além disso, outra coisa que acontecia bastante era a violência, como eu já falei, mas uma violência que talvez a gente nem tenha noção do quão brutal foi a colonização dos sertões, né? Os vaqueiros, quando vinham trazendo os gados, entraram em diversos conflitos que banharam o chão de sangue. E a região do Pajeú, né, ali do sertão do Pajeú, na comarca de Flores, onde a nossa história se passa, foi mais um lugar que infelizmente aconteceu isso, né? A guerra entre brancos e indígenas, com os mestiços e africanos, enfim, foi um verdadeiro caos. Mas enfim, a comarca de Flores, ela já era uma das mais antigas e vastas do sertão. E acabou então por ser o epicentro da bagunça que a gente vai comentar agora. Como eu disse, vamos começar por 1835. Porque naquele ano morreu o vigário da região, que se chamava João de Santana Rocha, e ele acabou deixando a paróquia vaga. E bem, como eu disse, a presença da igreja não era tão forte, mas a presença que ela tinha exercia um grande poder. Então as famílias da aristocracia sertaneja tinham grande interesse em quem ia ser o responsável ali pela igreja, pela paróquia local. Então, o que acabou acontecendo na comarca de Flores foi uma verdadeira guerra, uma disputa entre famílias que disputavam quem deveria ser o líder religioso, quem deveria herdar esse cargo, né? Foi uma verdadeira um conflito entre os coronéis da região. E, enfim, isso acabou transformando a Vila de Flores em um campo de batalha entre grupos armados de jagunços de seus respectivos coronéis. E o negócio foi tão feio que até o próprio juiz de direito da comarca acabou tendo que fugir para uma comarca vizinha devido à violência. Ele foi ferido em um desses combates, né? Foi baleado. Então, o que mandava naquela época era o bacamarte mesmo, não tinha jeito. Mas enfim, essa crise paroquial mostra que ela na verdade é um sintoma
da doença maior que afligia o Brasil da época. Acabava permitindo essas rivalidades locais que eram disfarçadas de um fervor religioso, né? Que sempre se transformava em violência. Então esse solo estava, querendo ou não, sendo preparado para um fanatismo que viria a surgir. Essas disputas que estavam ocorrendo só cessaram quando o padre Francisco Correia foi escolhido para liderar a paróquia da região. E ele era conhecido como um homem de respeito, uma figura que inspirava, né, a virtude nas pessoas. Tinha uma certa palavra ali. E por um tempo a palavra bastou para apaziguar os ânimos ali. Então o padre acabou abrindo novas missões para catequizar as pessoas. E enfim, o sertão do Pajeú viu um curto período de paz. Mas eu gostaria até de citar o cronista que primeiro narrou essa história, o Antônio Ático de Souza Leite, que diz que o espírito das trevas também tem suas coerências no implacável propósito de perder a humanidade. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Ali no início do ano de 1836, né, pouquíssimo tempo depois do padre Francisco Correia ter acalmado as coisas, uma nova voz começou a ser ouvida nos arredores da Vila Bela, né, atual Serra Talhada. João Antônio dos Santos era um mameluco, né, um mestiço entre índio e branco, que era descrito como sendo um cara muito sagaz, astuto, manhoso. O bicho era um malandro, né? E não apenas um malandro muito esperto, que acabou sendo capaz de entender com precisão a fome de milagres daquela gente que vivia ali. Ele não chegou para as pessoas, não começou a sussurrar para essas pessoas com a autoridade da igreja ou com a força e violência que os coronéis exerciam. Ele foi usando mais uma espécie de um antigo mistério, né? A primeira ferramenta que ele utilizou para chegar nessas pessoas foram duas pedrinhas que provavelmente eram formosas, bonitas, né? Que ele mostrava para essas pessoas, garantindo que eram brilhantes finíssimos, né? Que eram pedras preciosas e que haviam sido extraídas por ele de uma mina encantada que foi revelada para ele no sonho. Porém, essas pedras eram só a ponta do iceberg, porque a narrativa de João Antônio era muito maior. E aqui é interessante a gente notar que muitas histórias, muitos acontecimentos que acontecem no sertão acabam depois virando um folheto de cordel, né? Acabam virando um cordel. Porém, nesse caso, essa história é que se inicia a partir de um folheto. O João Antônio era uma das poucas pessoas da região que eram alfabetizadas. E ele teve acesso a um folheto do qual ele não se desgrudava, que era um folheto sebastianista. E agora cabe a gente falar aqui sobre o que é o sebastianismo, o que era o sebastianismo. Bem, essa crença vai surgir após o misterioso desaparecimento do rei Dom Sebastião de Portugal na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Essa foi uma batalha que o rei português travou no norte da África, uma cruzada que ele empenhou ali com o intuito de cristianizar aquela população. Porém, nessa batalha, ele acabou ferido e desaparecendo. Posteriormente, um cadáver foi encontrado e foi enterrado em Portugal como sendo de Dom Sebastião. Porém, o mito se espalhou de que Dom Sebastião não foi achado após a batalha, que ele teria fugido. Inclusive, muitos impostores surgiram afirmando ser Dom Sebastião. Mas o fato é que isso gerou uma lenda em Portugal de que Dom Sebastião, uma hora ou outra, iria retornar, trazendo a glória para seu povo. E é compreensível a gente entender isso, porque após isso, Dom Sebastião, que não deixou herdeiros, acabou deixando Portugal nas mãos da Espanha, né? E Portugal passou um grande período sendo governado pela Espanha, né? Fazendo parte da Espanha. E os colonos portugueses que vieram para o Brasil trouxeram isso. E naquele sertão de crenças sincréticas, onde as pessoas viviam travando uma batalha entre o sagrado e o profano diariamente dentro dos seus corações, e clamando por um milagre, vivendo sob uma fé apocalíptica, sendo atingido pela violência, pelas secas e por uma falta de um Estado. Porque, querendo ou não, por mais que a gente, às vezes, talvez romantize o período imperial do Brasil, a verdade é que o país era uma grande roça com uma massa de pobres e analfabetos. Então, esse mito se encaixava perfeitamente com a realidade daquelas pessoas. E até já haviam acontecido tragédias envolvendo o sebastianismo aqui no Brasil. Porém, essa vai se destacar pela sua dimensão. O ponto é que João Antônio utilizou desse mito para dizer que o rei retornaria ali na região, trazendo riqueza para o povo. Ele usou desse mito, né, personificando ele na esperança para aquele povo. E não foi difícil que a história fosse comprada dessa forma. E como eu disse, de acordo com a crença daquelas pessoas, isso, digamos, não era novidade. O que João Antônio fez
foi dar um corpo a ela, dar um nome para que chamar aquela crença que aquelas pessoas tinham. E bem, outro detalhe é que ele personalizou o mito, né, modificou ele, se inserindo como protagonista da história. Então ele propagava que o próprio Dom Sebastião o conduzia todas as noites até um sítio sagrado, né, um reino subterrâneo e secreto, e ali ele mostrava uma lagoa encantada, e da qual essas margens foi de onde ele teria extraído os 2 brilhantes que ele mostrava para as pessoas. E mostrava também ali 2 torres de um templo, que seriam a catedral do reino quando chegasse a hora de ele ser desencantado e restaurado. Porém, o que é interessante a gente notar é que o João Antônio, ele também não era besta. Então ele acabava adaptando essa história para quem ele fosse falar ela. Então ele não trabalhava com uma única ideia. Se ele chegasse para uma pessoa mais crente, mais ignorante, ele falava ali sem rodear muito, contava a história fantasiosa e ia levando. Agora, se era uma pessoa mais cética, ele acabava moderando o discurso e insinuando ali umas verdades ocultas, umas teorias, digamos assim. E já para os fazendeiros e homens que tinham terra, de quem ele iria precisar dos recursos e da proteção, ele praticamente não falava em encantamentos, ele falava mais de um grande tesouro que ele teria à sua disposição muito em breve, né, dependendo apenas de um evento que estava se aproximando. E é dito ainda que João Antônio se aproveitou de um trecho poético do tal folheto, que dizia o seguinte: quando João se casasse com Maria, aquele reino se desencantaria. E com essa simples frase, ele conseguiu, por incrível que pareça, algo que já havia sido negado para ele, que era se casar com uma moça ali da região chamada Maria, que ele já tinha tentado pedir em casamento, mas o pai dela acabou recusando, e depois, com todas as falcatruas e malandragens dele, ele acabou descolando esse casamento, né? O cara era um verdadeiro João Grilo. Mas enfim, esse ato acabou sendo para a comunidade o primeiro sinal de que a profecia realmente iria se cumprir. E a partir daí, a crença foi se materializando e se tornando uma economia de esperança. Os fazendeiros da região, que eram seduzidos pelas promessas de ganhos fáceis que João oferecia, acabaram lhe emprestando bois, vacas, cavalos, dinheiro que não era pouco, né? Era uma porção bem grande de dinheiro, com a condição de que eles seriam restituídos em dobros, né? Com altos juros, assim que o reino fosse desencantado. E por fim, algo interessante é que João Antônio não era simplesmente um profeta solitário. Ele compreendia o que estava acontecendo ali, então ele sabia que para essa fé se espalhar, para essa crença se espalhar, ele precisaria, digamos que, de apóstolos. E os seus primeiros e mais fiéis, com certeza, seguidores, foram a sua própria família, o pai Gonçalo José Gomes dos Santos e o irmão Pedro Antônio, e também alguns tios e outros parentes, como as famílias Vieira e a família Juca, né? Também membros da família da Maria com quem ele se casou. Então, esse núcleo familiar acabou lhe dando uma certa legitimidade para a pregação e formou um círculo de liderança para o que viria a acontecer. Essas pessoas da família dele foram se tornando as testemunhas das riquezas e também levando a palavra para as populações das comarcas vizinhas, como o Piancó, o Cariri, e até indo mais a distante, indo para as margens do Rio São Francisco, buscar pessoas para aquela comunidade, para aquela seita. Então, basicamente foi isso. A ignorância de uns, a simplicidade de outros e a ambição de muitos deles acabou perturbando a consciência daquele povo, que até então era tido como o mais pacífico e mais amigável daquela comarca. A profecia de João Antônio, regada pela credulidade, pela miséria, não demorou muito a começar a germinar. O que começou apenas com ele sussurrando nas ruas de Vila Bela, aos poucos foi se transformando num movimento e numa comunidade que se organizava em torno de uma promessa de um mundo invertido. O Reino Encantado deixou de ser uma visão futura, uma coisa que estava distante, para se tornar a realidade social e alternativa daquelas pessoas, tendo suas próprias leis, os seus ritos e uma hierarquia, e pulsando, né, crescendo à margem da sociedade dos homens e da própria Igreja de Jesus Cristo. E bem, como eu disse, o apostolado, né, a família dele, de João Antônio, foram os principais responsáveis pelo crescimento da seita. As promessas, né, as palavras deles tocavam os corações daquele povo, daquela população, do qual a vida deles não oferecia muitas recompensas e acabava oferecendo
muitas provações. Então o negócio foi crescendo rapidamente e atraiu uma quantidade de pessoas que chegou a ser medida talvez em até 300 indivíduos dentro daquela comunidade. Um povo que era desenraizado talvez de suas ocupações e da fé tradicional da igreja, se uniu nesse mito, nessa seita, esperando o desencantamento do reino. E bem, para que uma comunidade realmente se forme, ela vai precisar de uma crença compartilhada, né, de rituais que vão definir eles e que vão separar eles do resto do mundo. Então, o Reino Encantado rapidamente desenvolveu os seus próprios ritos. E um exemplo disso são os casamentos, que eram realizados ali mesmo, no coração da seita, mas de uma forma mais simples e rápida, né? Eles eram realizados pelo Frei Simão, né, o intitulado Frei Simão, que na vida profana era chamado Manuel Vieira Moça, e também era um dos parentes do líder. E uma das coisas interessantes aqui que é citada é que nesse ritual de casamento, ele recitava certas palavras cabalísticas, o que acaba conferindo talvez mais um elemento nessas crenças, nesse secretismo, que seria o elemento do cristão novo. Mas depois dele proferir essas palavras cabalísticas, ele mandava a noiva selar o pacto, beijando os lábios do noivo. Porém, ainda tem uma curiosidade nesse ritual, que é bem estranho se você parar para pensar até no contexto da época. Após a cerimônia de casamento, a noiva era entregue a João Antônio para fazer a dispensa. A noite de núpcias era passada com o líder da seita e não com o marido. Só depois do João Antônio deflorar a noiva, digamos assim, é que ele entregava ao seu esposo agora, né, para que eles pudessem começar a viver. E também é dito que os homens da seita em si poderiam se casar com mais de uma mulher. Então a poligamia era também permitida dentro da seita. Outra coisa que operava com as suas próprias regras dentro da seita era a economia, né? Se baseando ali naqueles empréstimos que João Antônio fez inicialmente e também da angariação de bens, ele desviava os homens do trabalho honesto que eles eram tão acostumados e substituíam a labuta, né, apenas pela fé, pela aquela esperança. E é engraçado isso, porque o trabalho no sertão era a medida de dignidade do homem, e ainda assim conseguiu ser substituído apenas pela fé no milagre iminente. Porém, mesmo com isso tudo acontecendo, as autoridades e as pessoas mais sensatas do local não tinham bem uma ideia, não conseguiu afirmar o que João Antônio queria, qual era o fim que ele tinha a priori, a ideia que ele tinha, né? Ele usava muito da sagacidade, da manipulação para ocultar as intenções mais radicais que ele tinha. Então, com isso, o movimento acabou crescendo por diversos motivos, né? Então, o isolamento geográfico que o sertão se via naquela época funcionou como uma estufa, né? Criando uma bolha para aquele grupo, com seus rituais, as suas hierarquias, enfim, a sua fé, os seus laços de cumplicidade que foram formados ali dentro, que eram totalmente diferentes do mundo exterior. E isso acabou tornando cada vez mais difícil para qualquer membro abandonar a comunidade ou, enfim, para alguém de fora acabar com ela. O Reino Encantado, nesse ponto aqui, já tinha se tornado, digamos que, uma micronação, né, com seu território, o seu povo, seus costumes e, claro, o seu soberano João Antônio. O que faltava era apenas um templo. E a capital desse Reino Encantado, né, o centro de poder para a fé, para a seita, na verdade, esse lugar já existia e havia sido esculpido pela própria natureza, em uma forma tão grandiosa e estranha que realmente parecia destinada a abrigar um mistério. Se você parar para reparar na estrutura de onde a seita ficava, se organizava, é realmente um lugar imponente e bem propício para rituais pagãos e da natureza. Enfim, não é difícil você imaginar algo do tipo acontecendo naquela região, mesmo sabendo, né, do que veio acontecer. E bem, essa Pedra Bonita fica localizada ainda, né, na antiga Serra Formosa, onde hoje é território da cidade de São José do Belmonte. E ela é basicamente um conjunto de duas pirâmides, né, duas pedras bem altas, que ficam uma de frente para outra e que evocam, né, uma simetria, como se fossem duas torres de uma catedral, de uma matriz, digamos assim. E o que dá nome à Pedra Bonita é que essa pedra mais alta, ela é coberta, né, de alguns minerais ali, que eu não vou saber dizer quais, mas que dão um certo brilho para ela, uma cor diferente, que reluz com a luz do sol. Então, por isso ela recebeu esse nome de Pedra Bonita. Esse ambiente tão propício para esses mistérios foi visto com toda clareza pela seita como sendo
sendo as torres do templo que foram reveladas por Dom Sebastião para o profeta. E nessa geografia projetada pela natureza para um ritual, o espaço entre as duas torres formava um corredor natural, que era claro, bem iluminado, arejado, e na extremidade de uma delas tem ainda uma pequena sala subterrânea que os membros da seita chamavam de santuário, e era formada pelo vão ali das rochas, né, o buraco. E ainda ali atrás tinha também outras pedras sobrepostas que formavam uma espécie de palco, né? O santuário ali, o trono, né? O púlpito que os membros tinham, que era de onde o profeta pregava e fazia as promessas para os seus sectários. E ainda, a uma distância de 200 braças dali, tinha uma espécie de caverna, né? Uma concavidade, que os sebastianistas escavaram ainda mais, aprofundando ao ponto de que cabiam 200 pessoas lá dentro, e eles deram o nome de Casa Santa. E esse foi o lugar onde o profeta recolhia as pessoas da seita, né? E era onde ele ministrava os rituais, as beberagens sagradas do vinho encantado que eles tomavam, que a gente já vai falar um pouco mais sobre esse vinho encantado. Enfim, era onde eram abertas as portas da percepção para que eles vissem o tal reino encantado. Essa era a paisagem do lugar, né? Lugar sinistro, pavoroso, que com certeza o barulho do vento batendo ali nas folhas dos catolés que tem nas pedras, e elas batendo nas pedras com o vento, gerava um clima muito assustador, com certeza, principalmente durante a noite. Eu acho que seria bem interessante observar o culto deles, as cerimônias de longe durante a noite ali, porque deveria ser uma atmosfera no mínimo sinistra. Bem, à medida que o reino foi se consolidando na pedra, a existência dele começou a projetar uma sombra sobre as fazendas e os povoados do sertão do Pajeú. O proselitismo dos sectários acabou engrossando as fileiras da seita, né, e cooptando cada vez mais novos adeptos das camadas mais baixas e vulneráveis da região. E isso foi crescendo um receio entre as pessoas mais honestas e bem intencionadas. Um temor que ainda não era de uma carnificina, né? Ninguém imaginava que uma tragédia daquele tamanho fosse acontecer, mas eles tinham medo de uma desordem social, né, que o movimento podia gerar. O povo, seduzido pela promessa de tesouros e de uma vida sem labuta, acabava se desviando do trabalho honesto e das ocupações que tinham na região, e principalmente do compromisso com a verdadeira religião, né? Então, as pessoas de bem, né, acabavam temendo que esse afastamento do trabalho e da religião acabaria arrastando as pessoas inevitavelmente para práticas como furto, roubo ou até outros crimes piores. E foi essa preocupação que acabou movendo o padre Antônio Gonçalves a chamar pela intervenção da autoridade da região, né? O missionário Francisco José Corrêa de Albuquerque, que anteriormente havia ajudado a acalmar as coisas na comarca de Flores. O apóstolo, né, ele mesmo cansado e de uma idade já avançada ali de mais de 70 anos, com a saúde fragilizada, acabou acudindo o chamado e se dirigiu a uma fazenda de propriedade do capitão Simplício Pereira, que ficava próximo aos locais ali da Pedra do Reino. Então o padre acabou se estabelecendo ali, né, abriu uma missão especial para a ocasião e enviou alguns emissários em busca de João Antônio para que ele fosse confrontado. E o que aconteceu foi que o padre conseguiu convencer João Antônio a largar daquela coisa, né? Ele devolveu as pedras, devolveu o folheto e confessou que estava proferindo mentiras e, enfim, aceitou se retirar ali daquela região. E por incrível que pareça, né, João Antônio aceitou tudo isso e realmente saiu abandonou a seita e seguiu para a região dos sertões dos Inhamuns, no Ceará. Porém, dizem alguns relatos que ainda assim de lá ele continuou se comunicando com as pessoas da seita, enviando recados, enfim. Mas o fato é que ele já tinha conseguido o que ele queria. Tinha conseguido dinheiro, tinha conseguido algumas posses, tinha conseguido seu casamento, enfim. O fato é que, de fato, os membros da seita diziam que ainda se comunicavam com ele e que, inclusive, ele havia partido em missão para trazer mais pessoas para a seita, né? Para salvar mais pessoas, digamos assim, e levá-las para o Reino Encantado. Então, no fim das contas, a intervenção do padre acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, porque o que se seguiu foi muito pior. A partida de João Antônio, ao invés de enfraquecer a seita e fazer as pessoas se dispersarem, acabou sendo o início de uma fase muito mais sombria e radical. E quem passou
começou a liderar a seita a partir de então foi João Ferreira, que era descrito como sendo um homem muito mais hostil, péssimo e esquisito. E realmente, ele era de fato um fanático, não era simplesmente um homem com certos interesses como João Antônio. Ele iria elevar o nível para outra coisa. Ele pregava que o reino de Dom Sebastião, como tudo que era encantado, só se desencantava com sangue. Então a redenção não viria através das preces e da paciência das pessoas, mas de um ato que teria que ser violento e purificador. Então, do alto do trono, ele dizia que era preciso banhar as pedras em sangue e regar todo o campo vizinho com sangue também, dos mais velhos, dos moços, das crianças e até dos irracionais, ou seja, dos animais. E é interessante aqui porque, de fato, vão ocorrer sacrifícios de cães e eles acreditavam que esses cães, era pregado que esses cães ressuscitariam como dragões que iriam comer os proprietários, os grandes latifundiários da região que oprimiam anteriormente aquelas pessoas. Enfim, e essa doutrina de sacrifício acabou sendo terrivelmente sedutora, não apenas por conta desses cães, mas pelas promessas que eram feitas para aquelas pessoas. Então era prometido que os pobres voltariam ricos, imortais e, enfim, poderosos. E até as pessoas negras e indígenas e mestiças, enfim, voltariam brancas como a lua. Veja bem, isso é uma proposta extremamente tentadora para aquelas pessoas, porque vamos lembrar, a gente vivia ainda no auge da escravidão. A sociedade, apesar de na região ser profundamente já miscigenada, ainda era muito segregada, então essa com certeza era uma proposta tentadora para todos eles, sem falar das riquezas que eram prometidas. Então, para preparar o rebanho para esse matadouro, a liderança, o novo profeta, intensificou o uso de uma ferramenta bem poderosa, digamos assim, para o controle mental. Na Casa Santa, que a gente falou anteriormente, nos rituais, todos os membros bebiam o tal vinho encantado. Esse vinho encantado, é interessante notarmos aqui a influência indígena. Inclusive, alguns autores chegam a dizer que a maioria dessas pessoas eram indígenas de fato, indígenas aculturados, por isso esse sincretismo na crença. Enfim, esse vinho encantado nada mais era do que uma mistura de Jurema com Manacá, plantas essas que faziam muita parte da cosmologia indígena já há muito tempo e faziam parte dos seus rituais. Então, essa mistura, essa beberagem, acabava produzindo, tendo efeitos alucinógenos. Então, eles tomavam isso nos rituais e dessa forma eles conseguiam enxergar as riquezas, o reino encantado e tudo aquilo que era pregado pelo líder anterior e agora por João Ferreira. E então a fé do grupo acabava vindo também desses rituais, dessas misturas, dessas drogas do sertão. Enfim, nesse período, a vida no acampamento, ali na comunidade, foi se tornando cada vez mais isolada e regida pelas normas de separação com o mundo exterior. Então era proibido, por exemplo, lavar as roupas ou mesmo levar novos panos para a região até que o reino fosse desencantado. A exigência desse sacrifício de sangue acabou representando uma última escalada no nível de compromisso. Era um ponto do qual não era mais possível retornar. Aqueles que aceitaram aquela nova doutrina se tornaram cúmplices dessa ideia monstruosa e soldou uns aos outros e isolou eles de vez da sociedade. O investimento dos bens materiais acabou substituído por esse investimento supremo da própria vida dos indivíduos e de seus entes queridos. E bem, a coisa toda aconteceu no dia 14 de maio de 1838. Aquela manhã já começou sombria. Ali na pedra, na região, foi distribuído para os seguidores da seita muito vinho encantado, aquela mistura que a gente falou anteriormente. E depois disso, o profeta subiu no púlpito da pedra e declarou que o tempo da espera finalmente havia terminado. A voz de João Ferreira gritando isso acabou ecoando entre as pedras, entre o granito da localidade. E ele ainda anunciou que Dom Sebastião estava muito desgostoso e triste com o seu povo. Aos poucos, um murmúrio foi surgindo entre as pessoas, se perguntando o porquê de Dom Sebastião estar tão desgostoso, tão decepcionado com as pessoas que estavam ali tão devotas. E então João Ferreira gritou: porque são incrédulos, porque são fracos, porque são falsos e finalmente porque o perseguem, não regando o campo encantado e não lavando as duas torres da catedral de seu reino com o sangue necessário para quebrar de uma vez por todas este cruel encantamento. E bem, o que se seguiu a isso foi um horror de fervor místico
que entraria para a história de fato. O primeiro que respondeu esse chamado do profeta foi o velho José Maria Juca, que era o próprio pai de João Ferreira. Num ímpeto de fé e com a mente não muito boa, né, pelo uso do vinho encantado, ele correu e se abraçou com as pedras sagradas, oferecendo o pescoço a Carlos Vieira, que já estava aguardando com um facão afiado, e degolou o homem com apenas um golpe. E o sacrifício do patriarca acabou rompendo a barreira da razão para aquelas pessoas. O delírio tomou conta de todos, então homens e mulheres em transe corriam para pegar seus filhos, que brincavam, né, sem entender a loucura daquelas pessoas, e os entregavam aos carrascos, que eram os irmãos Carlos Vieira e José Vieira. Isso quando eles mesmos não matavam as crianças, né? Então essas crianças eram arrastadas para a rampa da pedra, que já havia sido batizada com o sangue dos sacrifícios, e enfim, ali eles tinham os pescoços cortados ou as cabeças eram esmagadas nas pedras, né, banhando ainda mais de sangue. E bem, nos 3 dias seguintes, a Pedra Bonita foi palco de atos que desafiam essa compreensão de um amor mais profundo que se converteu, né, nesse instrumento de morte. Uma das histórias narradas é de um homem pardo chamado João Pilé, que ele era morador ali da região mesmo, da Serra Formosa, e que queria garantir suas riquezas no reino, né? Então ele acabou pegando seus 2 netinhos e subiu na pedra e ia se jogar com eles lá de cima. E de fato ele se jogou, porém, num último espasmo de sobrevivência, ele acabou se agarrando às folhas dos catolezeiros e conseguiu se salvar, mesmo que tenha se ferido bastante. Porém, as 2 crianças não tiveram a mesma sorte e seus 2 netos acabaram falecendo, né? E outro que foi protagonista de uma cena completamente bizarra foi o próprio algoz, né? O próprio José Vieira, que tinha a missão ali de sacrificar as pessoas. Ele pegou o próprio filho dele, que tinha entre 10 e 12 anos, e colocou ali na pedra de sacrifício, e antes de o ato acontecer, de fato, as histórias dizem, né? A crônica narra que o menino olhou pro pai ali com cara de choro, né? E perguntou: meu pai, você não dizia que me queria tanto bem? E a resposta do pai foi simplesmente decepar o braço do garoto com um único golpe de facão. Outra história que envolve também filhos foi de uma viúva que se chamava Francisca, que também alimentava, né, de um sonho, uma ambição pelas riquezas, né, até de se tornar rainha desse novo reino. E ela pegou 2 filhos dela e sacrificou. Porém, ela entrou em desespero logo em seguida, mas não porque sacrificou as 2 crianças, e sim porque os 2 filhos mais velhos dela, que se chamavam João e Livino, acabaram conseguindo fugir, né, pressentindo o que iria acontecer. E essa crueldade não poupou ninguém de fato. Isabel, que era irmã do primeiro profeta, João Antônio, e do futuro terceiro rei, o Pedro Antônio, foi designada também para ser morta. E um ponto é que ela estava grávida, né, e assim, a ponto de parir praticamente. E ela implorou para não ser morta por conta disso, né. Porém, o rei João Ferreira acabou gritando para os carrascos que a matassem para ela não sofrer as dores do parto e a do encantamento. Então ela foi golpeada e acabou falecendo. Porém, no último espasmo que o seu corpo deu, ela acabou expelindo a criança da qual ela estava grávida, né? Entrou em processo de parto e a criança rolou morta pela rampa, que já estava banhada em sangue. E enfim, a crônica narra que ao final do 3º dia de matança, as pedras estavam inundadas de sangue, o sítio estava com sangue na canela, com os corpos de cerca de 30 crianças, 12 homens, 11 mulheres e ainda 14 cães que haviam sido sacrificados. Os corpos, com exceção de uma última donzela que tentou fugir e foi julgada como indigna, estavam todos juntos, né, simetricamente ao pé das 2 torres, aguardando então a tal ressurreição e o desencantamento do reino. Porém, na manhã do dia 17, a gente ainda teria uma última revolta em toda essa drama. Pedro Antônio, que ficou ressentido pela morte de sua irmã Isabel, subiu no trono e declarou que Dom Sebastião apareceu para ele na noite anterior, em sonho, e que disse que faltava apenas uma coisa para o desencantamento ser completo, que era sacrificar João Ferreira, né? Faltava sacrificar o profeta para que o reino fosse finalmente desencantado. E de fato, João Ferreira foi sacrificado, sendo o último a ser sacrificado ali na pedra. E dizem ainda que depois disso, o corpo dele foi amarrado entre 2 árvores, porque ele ficava se tremendo, se mexendo, dando espasmos e até emitindo sons grotescos, assustadores, ali mesmo depois de morto. O corpo dele continuava se movendo e entre aspas, gritando. E bem, depois de João Ferreira ser sacrificado, Pedro Antônio foi coroado o 3º e último rei daquele reino encantado. E enfim, enquanto a loucura
consumia a comunidade ali da Pedra do Reino, uma faísca de sanidade conseguiu escapar. Um vaqueiro chamado José Gomes, que era vaqueiro do Major Manuel Pereira da Silva, que foi iludido pelo próprio tio a se juntar à seita, acordou ali em meio à confusão e aquele horror do massacre e acabou conseguindo fugir, né? Então ele se embrenhou na mata e passou 2 dias vagando pela Caatinga. É interessante citar aqui, pelo período ali, pelo mês de maio, que as chuvas ainda estão acontecendo no sertão e a Caatinga fica muito fechada na época de chuva. Quem já passou sabe como a mata fecha. Pessoal que gosta de caçar sabe como fica ruim de caçar durante essa época por conta do mato fechado, fica ruim de se locomover. Então ele passou 2 dias perdido na Caatinga, sobrevivendo apenas das frutas e da água que encontrava ali. Pra sorte dele, estava na época da chuva, mas ainda assim ele conseguiu fugir e sobreviver. Então, na manhã do dia 17 de maio, que foi quando aconteceu, né, a última reviravolta ali do sacrifício de João Ferreira, ele acabou chegando à Fazenda Belém. E ali ele acabou encontrando o Major Manuel Pereira e os 2 irmãos Cipriano e Alexandre, irmãos do Major, que estavam planejando ali fazer uma vaquejada, né, um evento ali que celebrava o trabalho e era uma confraternização da comunidade. Bom, ele com certeza chegou ali totalmente desfigurado, né? Então, imediatamente o Major pediu para que um escravo ali trouxesse comida, né, e café, e aos poucos ele foi contando sobre as pregações, sobre o vinho cantado e sobre a doutrina de sangue. Porém, quando ele chegou na parte do sacrifício, o Major ficou incrédulo, ele não acreditou, pegou o vaqueiro pelo braço e disse que ele estava mentindo, ou então que tinha ficado louco. E o vaqueiro respondeu, né, retrucou que preferia mesmo estar louco do que ter presenciado aquilo, que ele de fato tinha visto todo aquele massacre, as pessoas degoladas, as cabeças esmagadas com as pedras. Apesar da incredulidade do Major e de seus irmãos, na hora que ele fechou a boca, um escravo entrou pela sala e entregou um bilhete. O bilhete era de um vizinho, né, de um fazendeiro vizinho chamado Manuel Ledo de Lima, que o Major leu em voz alta. E bem, nele o Major falava de que tinha encontrado 2 meninos que estavam fugindo também da pedra do massacre, que muito provavelmente eram os 2 irmãos, filhos da viúva. Ele concluiu, né, no bilhete, que acreditava ser verdade, porque a família de um compadre dele e algumas outras que viviam ali há muito haviam se metido pro lado de lá e, enfim, acreditavam que a pedra era realmente um reino encantado e que só se desencantaria com sangue. A história acabou batendo e eles viram que, de fato, aquela tragédia era realidade. E, enfim, toda essa história acabou incutindo no Major Manuel Pereira o dever de agir, né? Ele era descrito como um dos mais belos homens, de mais belo caráter e de riqueza, de virtudes que já havia habitado aqueles sertões. Ele era, de certa forma, ali o patriarca rural daquela comunidade. A missão de agir era dele. E ele decidiu agir de maneira imediata, né? Ele passou ali a tarde e o início da noite se preparando com seus irmãos e alguns homens para irem em direção à Serra Formosa e à Pedra Bonita. E naquela noite mesmo eles partiram, ainda aguardando os reforços que ele havia mandado buscar ao capitão Simplício Pereira e que deveriam se juntar a eles na caminhada, né? Cerca de 100 homens ali. Porém, o que aconteceu foi que eles, no momento que eles pararam ali no meio da mata, guiados pelo vaqueiro que iria mostrar o caminho a eles, os 2 irmãos, né, o Cipriano e o Alexandre, foram na frente porque eles temiam que os sebastianistas fossem atacar suas terras e tomá-las de alguma forma. Enfim, então eles já partiram na frente logo. Dessa forma, o Major acabou optando por não esperar os reforços que chegariam do capitão Simplício. Então eles foram seguindo para descansar ali em alguns ubuzeiros, né, encontrar os outros 2 irmãos. Porém, chegando lá, eles se depararam com sebastianistas que tinham deixado a pedra, né? E eles estavam ali seminus, inclusive o próprio profeta, que estava com a coroa de mato seco, espinho, sei lá, na cabeça, e que estavam prontos à batalha, né? Eles provavelmente deixaram a pedra devido à carnificina que havia ocorrido ali. Os corpos, com certeza, já haviam começado a se decompor e provavelmente tinha ficado um lugar assim que era impossível de ficar devido ao mau cheiro. E eles chegaram ali e o confronto foi inevitável. Os membros da seita, né, acreditavam que aqueles homens estavam contra eles e iriam acabar com a seita. Então, o rei declarou, né, que eles atacassem e eles foram para cima, né, incumbidos daquela fé cega, partiram para cima apenas com os facões e cacetes de madeira que eles possuíam, e provavelmente foi uma batalha bem macabra, porque os relatos narram que enquanto a luta acontecia, as crianças e as mulheres cantavam as ladainhas, as canções que elas haviam feito ali pro reino, e os homens atacavam em meio aos gritos: viva
o rei Dom Sebastião, e os homens também do Major não podiam recuar, porque se eles recuassem, eles acabariam atacados e morrendo. Então a batalha teve que acontecer, e foi uma batalha curta, não durou nem uma hora. E quando ela terminou, o chão ficou cheio de corpos, banhado em sangue mais uma vez, e um caso interessante que aconteceu foi que os dois irmãos do Major acabaram falecendo em meio à batalha. E quando os homens encontraram os corpos dele, eles partiram para cima dos sobreviventes, né, para descontar o que seus familiares haviam feito. Porém, como eu disse, o Major era tido como um homem muito honroso, de virtudes, então ele mesmo interviu para que os homens não atacassem aqueles pobres miseráveis, né, que deviam ser instruídos por eles para encontrar a verdadeira fé da verdadeira igreja e que por algum milagre fossem salvos. Então ele mesmo depois escoltou esses sobreviventes até a sua fazenda para que recebessem as suas devidas punições. E bem, depois de 2 meses do combate e do massacre, quando o sol de julho já havia secado o sangue da pedra, o padre Francisco Correia retornou até lá. Dessa vez, né, ele não vinha mais para combater, mas lidar com as consequências daquela profecia macabra. Porque por mais que o Major tenha ordenado que seus homens enterrassem os corpos, eles já estavam no estado de putrefação muito avançado. Então eles nem conseguiram lidar com isso, e eram muitos corpos. Então o padre voltou ali basicamente para juntar, com alguns homens, para juntar as ossadas, né? E foi isso que ele fez, organizou as coisas ali, juntou as ossadas, enterrou em uma única cova e fincou uma cruz ali, né? Abençoou aquele solo que havia sido palco daquele ritual pagão e profano. Porém, essa não era a única missão dele, ele queria pregar para que aquilo não se repetisse, né? Não deixar que aquilo acontecesse. Então, com as suas próprias mãos e muito provavelmente entre lágrimas, ele desenhou ainda fez um esboço, né, um desenho, uma arte, representando a tragédia. Então ele desenhou as pedras e desenhou também os acontecimentos do massacre. Então no desenho a gente pode ver, né, o salto de João Pilé do Alto das Pedras com seus netos, o golpe de José Vieira contra seu próprio filho e a perseguição da donzela que tentou fugir. E essa imagem ficou eternizada, né? Representando o massacre e a sua brutalidade. E por muito tempo, as pessoas que passavam ali e viam a cruz no local da pedra, se benziam, né, e rezavam Pai Nosso para as vítimas, né, para as almas daquele crime, daquela loucura, daquele delírio. Depois que a cruz foi fincada e os mortos foram finalmente enterrados, a máquina da justiça, muito lentamente, né, e a administração do Império, começou a moer os restos do Reino Encantado. O Major Manuel Pereira enviou os prisioneiros, né, que eram 13 homens, 9 mulheres e 12 crianças, para as autoridades superiores tomarem conta, né, que no caso foi o prefeito de Flores, que se chamava Francisco Barbosa Nogueira Paes. E bem, para a ordem ser restaurada ali com certo pragmatismo, as mulheres que eram consideradas mais como vítimas do que cúmplices, ou que mesmo que fossem cúmplices, mas cúmplices menores, acabaram sendo soltas. As crianças, né, que haviam ficado órfãs, foram enviadas para novas famílias, né, para serem educadas e criadas, e inclusive uma delas se tornou um homem respeitável, né, se tornou tabelião da cidade de Flores e reconhecido pelo seu trabalho. Já os homens delinquentes foram entregues ao juiz criminal, e entre eles estava Gonçalo José dos Santos, que era pai do profeta que iniciou a bagunça toda, né, o João Antônio. E ele foi condenado pelo júri de Flores e acabou seus últimos dias na ilha de Fernando de Noronha. Mas não se engane não, que ele não estava lá tomando banho e postando fotos no Instagram não, foi puxando ferro mesmo. E enquanto isso, aconteceu uma verdadeira caçada ao líder que iniciou toda a tragédia, né? O João Antônio acabou fugindo para as minas e depois de muito tempo e do empenho de 2 homens enviados pelo Major, ele acabou sendo encontrado e eles deveriam trazer ele de volta, né? Ele foi capturado ali durante uma noite em agosto de 1838 e foi levado de volta. Porém, na viagem de volta, ele ainda tentou persuadir os 2 soldados que o prenderam, contando as mesmas histórias de lendas e de tesouros que ele tinha e tal. Porém, eles não compraram. Ainda assim, ele estava com a sua mulher e ele, notando que os 2 homens que o prenderam estavam fracos, com febre e debilitados, ele tentou começar a persuadir para que eles matassem os 2 soldados e conseguissem fugir. Porém, os 2 condutores perceberam as intenções do prisioneiro e quando eles chegaram no lugar chamado, ironicamente, de Lagoa Encantada, eles resolveram executá-lo. É engraçado, né, ver que o lugar que ele morreu se chamava Lagoa Encantada. É uma grande ironia do destino. E o destino dos outros personagens principais também foi selado. O José Joaquim, Carlos Vieira e José Vieira, os
principais carrascos do ritual, morreram no combate principal contra a força do Major. O Frei Simão, que realizava os casamentos, e os 2 filhos de João Pilé foram mortos dias depois, ainda resistindo às forças do capitão Simplício, que estavam os perseguindo. E o próprio José Pilé, né, o homem que pulou do rochedo com os 2 netos e que escapou, conseguiu se ocultar ainda no Cariri e só veio morrer alguns anos depois, porque estava doente, e levou para o túmulo as últimas memórias daqueles dias sombrios. E a vida no sertão do Pajeú retornou ao seu curso lento e implacável, mas nem de longe de paz, como quem assistiu o vídeo sobre o cangaço sabe como é a região, sabe como o lugar é esquentado. Mas o fato é que a história do Reino Encantado da Pedra Bonita não foi sepultada junto com seus mártires ou algozes. Ela permaneceu por muito tempo ecoando como uma lenda, como um caos ou mesmo como um aviso, e sobreviveu no folclore, sendo contada à luz do lampião, aos pés da fogueira, nas calçadas, nas estradas. Enfim, foi se tornando uma coisa profunda para aquele povo. E enfim, a história sobreviveu no folclore e acabou posteriormente inspirando obras fundamentais da literatura brasileira que viram naquele evento uma chave para decifrar o enigma que era o sertão do Brasil. Então, José Lins do Rego, por exemplo, escreveu o romance Pedra Bonita. Euclides da Cunha menciona, ainda que de forma bem breve, o acontecimento em Os Sertões, ambos buscando compreender a lógica daquela fé violenta. Mas, enfim, foi Ariano Suassuna quem elevou o massacre a uma outra categoria. Se inspirando nele, ele escreveu o majestoso, o incrível romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Essa epopeia maravilhosa desse grande mestre que nós vamos deixar para comentar sobre em um outro vídeo futuro. Mas o fato é que, para além da obra grandiosa, a obra em si acabou inspirando outros movimentos. Então hoje, na cidade de São José do Belmonte, são realizados eventos que são inspirados já no romance de Ariano, mais do que no massacre, no evento macabro da Pedra do Reino. Então existe uma cavalhada, existe os eventos culturais ligados ao romance, os desfiles, existe uma cavalgada até a Pedra do Reino em si. Então é um evento muito bonito e que eu espero conhecer muito em breve com meus próprios olhos. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe uma curtida e um comentário para ajudar no engajamento. No mais é isso, valeu e até a próxima.